Olá, bem-vindo a todos e a todas para o estudo do Evangelho do Cristo, segundo a codificação de Kardec. Vamos estudar hoje, de forma compreensível, o tema da fé, que é um tema que nós abrimos agora há pouco, com a ajuda do plano espiritual, que não por acaso trouxe para nós esse tema. Fé religiosa, a condição inabalável da fé. E é muito interessante que todos possam ser convidados nesse momento para podermos compreender mais um ensinamento que a doutrina dos Espíritos codifica através dos ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós possamos colocar a fé não apenas de uma forma religiosa, mas uma fé com religiosidade. E a diferença é muito grande. A religião nos afasta do Criador. A religiosidade nos aproxima. E a nossa intenção sempre é, acima de tudo, fazer uma salvação, ou melhor, uma evolução coletiva, não individual. E para isso nós precisamos fazer um estudo muito profundo do nosso eu, do nosso íntimo, fazendo um autodescobrimento e, a partir daí, começamos então a emanar a luz que o Evangelho nos traz. Para isso, para termos uma fé raciocinada, nós precisamos mudar os nossos pensamentos que estão já impregnados há muitos séculos pelas religiões impostas. Religiões que colocaram um Deus punitivo, um Deus sádico, que manda matar, que manda destruir, que manda afogar todo mundo. Hoje nós vivemos uma situação muito impactante no planeta inteiro. E as pessoas estão sempre se perguntando o porquê Deus deixa acontecer isso. E outros são mais radicais ainda. Isto é uma forma em que Deus irá punir as pessoas. Nós sabemos que não é nem uma coisa e nem outra. Nós precisamos, através do conhecimento, transformar aquilo que aparentemente nos parece um mal em algo positivo. Esse é o grande diferencial da fé raciocinada. E é muito interessante nós começarmos com esse tema. Nós estávamos olhando agora aqui o Evangelho do Cristo, e Kardec coloca aqui uma nota que eu acho fantástico aqui, e ele é muito esclarecedora no que nós vamos comentar. Ele diz que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Olha que interessante. É a que pode encarar a razão face a face, ou seja, sem nada que impeça, que esteja no meio, que possa transpor, mas que em todas as épocas da humanidade ela seja compreendida. Em todas as épocas da humanidade. Não é a primeira vez que a humanidade passa por uma situação de pandemia, por uma situação de uma doença globalizada. Já passamos, segundo a história, por vários momentos assim. E todos esses momentos, de alguma forma, trouxeram para nós uma evolução, uma mudança de comportamento. Nós, hoje, começamos a entender que se estamos passando por uma situação diferenciada de alguns séculos ou de algumas décadas, isso vai trazer para nós uma evolução, dependendo do ponto de vista que nós passamos a entendê-lo. Porque se nós entendermos de forma catastrófica, nós vamos ter medo. Esse medo não é positivo. Por isso que muitos ainda colocam aquele Deus sádico, aquele Deus que vai punir ao invés de ensinar. Cabe a nós, como indivíduo, evoluirmos através de situações que são diferenciadas, situações que nos trazem uma reflexão profunda, embora
com certo desconforto, mas cabe a nós, sendo indivíduos, que nós possamos, então, usar essas situações para o nosso bem individual e, principalmente, para o bem coletivo. Nós começamos, então, a ter uma fé raciocinada. Ela não mais é uma fé religiosa, mas sim uma fé que traz religiosidade. A fé inabalável pode ter seu aspecto na religiosidade ou através do autoconhecimento. Essa é a nossa proposta. Podemos ter uma fé cega ou raciocinada. A fé cega é aquela que aceita tudo como está escrito em algum livro, auto-intitulado sagrado, ou de alguma pessoa que produz para ela o chamado fanatismo religioso, onde tudo acontece por uma causa divina. E muitos vão dizer, Deus punirá, Deus está cumprindo a sua forma de ensinar aos humanos o quanto nós erramos. Nós não precisamos de um Deus desse. Com todo respeito a quem teme, mas nós não precisamos de um Deus que, além dos nossos problemas, ainda nos pune. Nós sabemos que temos um Deus que vem nos ensinar, como um pai nos ensina. Por isso que, diferente dessa fé religiosa, dessa fé que vem trazer conceitos de temor, nós temos uma fé que pode ser racional. A fé que não vai nos paralisar com medo, mas fazer com que nós nos possamos libertar. A liberdade que nos dá através do conhecimento. Falamos de fé e de verdades espirituais, mas nós não estamos falando do espiritismo, decididamente. Nós estamos falando de algo muito mais profundo do que apenas uma religião. Como sempre falamos, a religião, ela nos afasta, a religião divide, a religião cria castas, cria povos específicos, diferente da religiosidade. A religiosidade nos conecta, a religiosidade nos aproxima do que é sagrado. E é essa religiosidade que nós precisamos trazer para a nossa vida. Pois o seu aspecto religioso sempre vai trazer algo temeroso, porque nós vamos empoderar ou alguém, ou alguma escritura, ou algo, digamos, que seja sagrado, colocado por outras pessoas, mas que nós precisamos entender que dentro de cada ser vivo existe a centelha da criação, desse Pai Criador. Que nada vem como um processo de punição ou uma purificação mundial, nada vem como um expurgo, vem porque tem uma razão de acontecer. E cabe a nós, de novo, como indivíduos, entender esse processo. Pode parecer, muitas vezes, que quando nós falamos sobre esse assunto, nós nos tornamos até repetitivos. Mas ele é muito interessante quando nós nos aprofundamos e entendemos que a fé, ela tem que ter um diferencial. Ela não pode nos levar ao fanatismo. O fanatismo vai nos levar ao sofrimento, vai nos paralisar. O fanatismo vai fazer com que nós aceitemos as coisas de qualquer jeito, sem termos uma razão. Nós somos seres que temos o raciocínio. Nós o que estamos próximos da angelitude, daquilo que o Criador veio trazer para nós. Portanto, cabe a nós sermos, então, a célula máter dessa evolução. Cabe a nós que nós possamos trazer esses conhecimentos à medida que nós vamos evoluindo, trazendo esses conhecimentos para que todos possam tirar o melhor proveito. Não que alguns tirem proveito através do medo, através de entendimentos
que somente eles, por conveniência, acham que deve ser. Então muitos estão, cada um com uma forma, com um ponto de vista de acordo com as suas crenças. Muitos achando que isso é mais uma vez a mão pesada do Criador sobre a terra. Não é nada disso, gente. Nós temos que entender o que o Cristo veio nos trazer, mostrando que nós temos um Pai Criador e não um Pai de punição. Nós temos que entender, segundo os ensinamentos de Jesus, que nós passamos por situações que são desagradáveis, que são situações que nós não gostaríamos de estar passando, mas que vai nos dar do comodismo, vai fazer o quanto nós precisamos treinar a nossa humildade, entender que nós não somos uma potência nesse planeta, que somos melhores ou piores do que as coisas. Nós não precisamos temer um tsunami, um cometa que vai vir, um raio que destruirá todos. Uma simples bactéria, 1 bilhão de vezes menor do que qualquer pessoa, pode causar um estrago. E é isso que nós precisamos entender. Respeitar aquilo que tem vida. Porque nós não respeitamos as coisas que têm vida. Nós só respeitamos aquilo que nós tememos. Nós respeitamos um Deus porque nós temos medo dele. Quando coloca-se um Deus igualitário, quando coloca-se que nós podemos ser o próprio Deus, as pessoas já acham isso estranho. Isso é muita arrogância, é muita prepotência. Nós queremos sermos deuses. Foi o Cristo que nos ensinou isso, ao dizer que nós somos deuses. Ao nos aprofundarmos diante de todas as situações, nós vemos que, desde a ínfima bactéria ou até do macrocosmo, tudo é de Deus. Tudo é vida. Tudo que se movimenta é sacrossanto. Portanto, nós precisamos trazer esse respeito que nós temos para todos os seres vivos. Não acharmos que somos melhores do que os animais que são irracionais ou de outros seres humanos também. Por quê? Pasmem, por incrível que pareça, existem seres humanos que se acham melhores do que os outros, ou até piores, quando nós sabemos que todos nós estamos apenas em escalas evolutivas diferenciadas, de acordo com as nossas necessidades. Precisamos ter uma fé, mas essa fé tem que ser raciocinada para que nós não venhamos a sofrer. Quando nós temos uma fé com base na razão, nós começamos a entender então que aquilo que nos parece algo terrível tem a sua razão de ter acontecido. Isso é confiar no Criador, e isso é confiar em nós mesmos. Eu lembro agora de uma história, de uma lenda muito antiga, que eu ouvi de um palestrante muito conhecido, e ela é muito interessante. Eu creio que ela ilustrará bem o significado de uma fé raciocinada, o significado de nós entendermos que tudo existe um porquê. Segundo essa lenda, uma lenda hindu, diz que há muitos anos, há muitos séculos, havia um reino onde o seu rei era um homem muito bom, muito justo, que tratava muito bem o seu reinado. As pessoas eram felizes, havia uma distribuição de renda muito equiparada, não havia uma intolerância com os menores, enfim, era um reino bem administrado por um rei muito bom, que tinha como seu conselheiro um sábio. E tudo que o rei ia fazer, ele consultava esse sábio. E esse sábio tinha uma frase que ele falava, que era muito interessante.
tudo o que ele ia dizer, antes de tudo ele começava com a seguinte frase: Deus é bom e sabe o que faz. Então, qualquer coisa que o rei ia pedir de conselho, antes de ele dar o conselho, ele sempre dizia: é porque Deus é bom e sabe o que faz. E aí dava o conselho. E o rei seguia e o povo era feliz. E tudo ia muito bem. Até que, certo dia, o rei estava limpando o seu arsenal de espadas. Era um rei que tinha muitas espadas, ele estava limpando, fazia questão de limpar uma por uma, até que uma espada muito pesada caiu e decepou um pedacinho do seu dedo mindinho. Foi sangue para tudo que foi lado. O homem ficou desesperado, veio os súditos então ajudar a estancar, veio os médicos, mas ele ficou extremamente revoltado e ainda nervoso por causa da dor e inconformado de ter perdido aquele pedacinho do dedo. E chamou então esse sábio para que pudesse trazer um acalento para ele, para que ele pudesse se conformar com aquele acidente. E o sábio, ao ser chamado, ele falou para o sábio: como você pode explicar para mim como Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Se eu fosse um homem ruim, vá lá. Mas eu sou um homem bom, sou um rei que trata todas as pessoas de forma justa, trato todo mundo bem, sou um homem correto, um homem que faz justiça, porque Deus deixou que acontecesse esse acidente logo comigo. Agora estou sem um pedacinho do meu dedo. O que você tem a dizer? O sábio, como sempre, falou a frase: isso aconteceu porque Deus é bom e sabe o que faz. O homem ficou louco. Você está dizendo isso porque não foi com você. O dedo não foi seu. É muito fácil falar assim. E o homem já com dor, e nós quando estamos com dor ficamos muito menos, com menos raciocínio, né? com mais emoção à flor da pele. Ele mandou prender o sábio, esteja preso, mandou prendê-lo a pão e água, porque ele ficou revoltado. Depois que eu perdi o dedo, depois que eu me machuquei, ainda vem ouvir que Deus é bom e sabe o que faz? Eu não quero mais ver esse sábio aqui. E esqueceu dele, colocou ele em cárcere e a vida continuou. Passado algum tempo, passado um dia, alguns dias, o sangue estancou e um mês depois foram fazer o que faziam todos os anos, que era a época da caçada real. O rei e os seus súditos saíam para a floresta para fazerem a caçada real. E também era uma forma do rei distrair, afinal de contas ele tinha ficado tão triste com o que aconteceu e precisava então ter uma distração. Saíram, isso foi justamente um mês após o incidente, e foram caçar. Só que no decorrer da caça, o rei, inadvertidamente, começou a se afastar dos súditos. E se perdeu dos seus amigos e começou a se infiltrar pela floresta. À medida em que ele foi se infiltrando, ele foi se perdendo, cada vez mais se perdendo, até que ele cai justamente de cara com uma tribo de canibais. Os canibais, ao verem o rei, ficaram logo loucos. Hoje vai ter um jantar bom, porque o rei era bem alimentado, era gordinho, era todo fofinho. Falavam: hoje nós vamos tirar realmente a barriga da miséria. Teremos um jantar hoje espetacular. E o rei, mesmo gritando e dizendo que ele era um rei, a coisa piorava mais. Porque já diziam: melhor ainda, teremos um banquete com carne da realeza. Será um banquete inesquecível. Porque, segundo a lenda, esses canibais achavam que quando eles devoravam o outro ser humano, tudo que aquele ser humano tinha, eles ficariam com ele. Se o homem fosse um homem sábio,
ficaria com sabedoria. Se fosse forte, valente, corajoso, eles também teriam isso. Ou seja, eles não devoravam os outros inimigos apenas porque não tinham o que comer. Era um ritual. Eles devoravam para que tudo aquilo que tinha no seu inimigo iriam para eles através da sua carne. Colocaram então o rei num caldeirão. E a água começou a esquentar, o rei começou a ficar desesperado e começou a chacoalhar as mãos e pedindo para sair, até que um dos canibais observou que aquele homem estava sem um pedacinho do dedo e falou: apaga a fogueira. Esse homem, ele não é um homem 100% puro. Falta-lhe um pedaço. Se nós comermos a sua carne, nós também poderemos ficar sem um pedaço do nosso corpo. Portanto, na dúvida, é melhor soltá-lo. Soltaram então o rei. Nem agradeceu, mais do que depressa saiu correndo pela floresta até encontrar os seus súditos e poder voltar para o seu reino, desesperado. Viu então que o que o salvou foi o fato dele não ter aquele pedacinho do dedo. Ao chegar então ao seu reino, a primeira coisa que ele fez foi chamar então o sábio que ele tinha colocado injustamente no cárcere para se desculpar. Trouxeram o homem e ele ajoelhou, beijou suas mãos e pediu: me perdoe. Você me aconselhou dizendo que Deus era bom e sabe o que faz. Realmente, o que me salvou a vida naquele caldeirão dos canibais foi ter perdido um pedacinho do dedo. Pois se eu estivesse com todos os meus dedos inteiros, eu não estaria aqui. Muito obrigado, eu nunca mais duvidarei dos seus conselhos. O sábio aceitou as desculpas tranquilamente e pediu para se retirar, para se recompor, para ir ver a família. Afinal de contas, ele estava há um mês a pão e água. Mas o rei, a hora que ele foi sair, pediu para que ele esperasse um momento e quis tirar uma dúvida. Sábio, meu grande conselheiro, meu grande amigo, eu repito que irei sempre atender e entender os seus conselhos. Entendi que quando aconteceu o acidente comigo, eu perdi um pedacinho do dedo e fui salvo justamente por não tê-lo. Mas se Deus é tão justo e sabe o que faz, por que ele permitiu que eu, que seria salvo, fizesse uma injustiça com você, colocasse você preso a pão e água, sendo que você foi tão bom, tão generoso em seus conselhos? Essa parte eu não estou entendendo. E o sábio então se volta e fala a frase: é porque Deus é bom e sabe o que faz. Quando o Senhor perdeu aquele pedacinho de dedo, foi o que o salvou para que não seja devorado pelos canibais. Naquele momento, o Senhor, no auge da dor, da angústia, deixou-se levar pela emoção e mandou me prender. Mas vamos analisar. Se o Senhor não tivesse feito isso, efetivamente, no dia da caçada real, eu, sendo seu conselheiro e sendo seu amigo pessoal, estaria junto com o Senhor na caçada. Provavelmente, nós os teríamos juntos. E provavelmente, seríamos colocados os dois dentro do caldeirão para sermos devorados pelos canibais. Só que a hora que nós nos debatêssemos, eles iam perceber que o Senhor não tinha um pedacinho do dedo. Seria então poupado. No meu caso, eu, estando inteiro, estaria a essa hora sendo servido no banquete dos canibais. Portanto, ao me colocar em cárcere, eu estava protegido, eu estava longe de ter acontecido aquilo que ia acontecer se eu estivesse junto com o Senhor.
Por isso que o Deus é bom e sabe o que faz. Ao me pôr naquele cárcere, ele me poupou e me protegeu do que iria acontecer comigo. E foi até bom, diga-se de passagem, porque ficar um mês a pão e água, eu até perdi uns quilos que estava precisando. O rei, então, mais do que nunca, entendeu que tudo aquilo que acontece tem uma razão de ser, tem uma sabedoria dentro daquilo. É isso, minha gente. É isso, é dentro desta lenda que nós convidamos a todos a poderem entender que Deus é bom, sabe o que faz. Mesmo aquilo que aparentemente é algo trágico, mesmo aquilo que traz para nós uma angústia, dentro daquele bojo, dentro do ser, está uma razão, está uma sabedoria que nós, a princípio, não sabemos. Mas lá na frente, quando nós passamos a analisar, nós então começamos a entender que Deus é justo e sabe o que faz. Deus é bom e não vem nos punir. Tudo o que acontece tem a sua razão. Tudo o que acontece tem o seu porquê. Nós precisamos mais do que nunca tirar este conceito de um Deus de punição, de um Deus que mandar matar todo mundo. Não precisamos disso. A gente mesmo se mata com as nossas más escolhas, porque se nós analisarmos, uma má escolha de uma pessoa que fez do outro lado do planeta gerou um problema no mundo inteiro. Alguém que se alimentou de um animal que ele subjugou por ser alimento, no caso o morcego, aquilo gerou uma bactéria, então, que atingiu a todos. Ou seja, um erro de um acabou dando tal do efeito borboleta, acabou, então, atingindo a todos. O que nos vem trazer que nossas atitudes não são apenas algo que pode nos melhorar ou nos prejudicar de forma individual, mas nossas atitudes, nossas escolhas vão poder influenciar toda uma coletividade. Por isso, nós não podemos mais, nos dias de hoje, nos apegarmos a entendermos que somos escolhidos por Deus, ou um povo específico escolhidos que serão salvos. Nós não precisamos disso. Nós mesmos nos acabamos e nós precisamos, acima de tudo, entender que nós não somos nem melhores nem piores. Estamos em estágio. A fé inabalável, a fé pura, a fé que nós precisamos para a nossa vida, ela está dentro da razão. Ela não vem para nos prejudicar, ela vem para nos entender. A fé não pode ser uma fé do medo, ela tem que ser a fé do raciocínio. É esse o convite que nós fazemos para a nossa análise, para que nós possamos ter, todos juntos, uma fé não de histeria, não daquela loucura, mas uma fé que nos vai trazer uma introspecção, uma fé que vai nos trazer, então, o raciocínio e entendermos que Deus é justo, sabe o que faz. E nós precisamos entender que também, como centelhas do Criador, nós também somos justos. Nós precisamos saber o que nós fazemos da nossa vida individual e da vida coletiva. Nós agradecemos quem assistiu até aqui esse vídeo. Claro que é um vídeo muito simples, um vídeo levado essa fé de uma forma, de uma explicação muito tranquila, muito simples, muito modesta, aliás, mas que o ideal é que nós não convençamos ninguém, mas que nós possamos trazer a todos uma autorreflexão, porque esta é a ideia, é levar o esclarecimento, é tirar nós do obscurantismo e trazermos para a claridade, que todos possam ser acolhidos por essas palavras e esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Muito obrigado e muita paz a todos.